Atenção! Nesse vídeo, nós vamos explorar um dos temas mais fascinantes e transformadores da terapia cognitivo-comportamental. Aqui você vai saber, número 1, o que são crenças facilitadoras e como elas se diferenciam das crenças limitantes. 2, por que eu garanto que essas crenças são a chave para destravar as mudanças profundas nos seus clientes. 3, técnicas práticas que eu uso para identificar e ativar essas crenças durante as minhas sessões. E 4, como eu costumo ajustar a minha postura terapêutica para potencializar os resultados terapêuticos. 5, exemplos concretos que mostram a virada de chave acontecendo na minha prática clínica. 6, estratégias que eu recomendo para serem utilizadas para promover crenças facilitadoras como aliadas no desenvolvimento pessoal e profissional do cliente. E finalmente, 7, não consigo nem levantar o dedo, a importância de criar um ambiente que incentive essas mudanças positivas. Significa que, se você quer entender como virar a chave do seu cliente de forma eficaz, este vídeo é para você. Nós vamos juntos desvendar esses mistérios e transformar a sua prática em algo ainda mais impactante. Olá, eu sou Fernando Dias, ex-psicólogo por decisão própria, e no final do vídeo eu te digo o porquê, e terapeuta cognitivo-comportamental. E este é o canal Viver de TCC, onde nós falamos tudo sobre a terapia cognitivo-comportamental para um público super fiel, oferecendo conteúdos ricos para psicoterapeutas, psicólogos, médicos e todos os interessados em saúde mental. E vamos já começar do começo. E o primeiro ponto que eu te falei é o conceito. O que são crenças facilitadoras? Fernando, deixa que eu explico. Crenças facilitadoras são aqueles óculos mágicos que você coloca e começa a enxergar o mundo com mais possibilidades. Não é isso mesmo? É isso mesmo, Guilherme. Olha, pessoal, para quem não sabe, esse é o Guilherme. Ele sempre vai aparecer ou para nos ajudar ou para nos atrapalhar, que é o que ele sempre faz mesmo. Ele é uma espécie de encosto desse canal, tá bom? Bora ver no que ele vai contribuir ou atrapalhar hoje. Mas dessa vez, ele tá certo. Crenças facilitadoras, como o próprio nome sugere, são aquelas crenças, ideias, pensamentos profundamente arraigados que ajudam os seus clientes a avançar e superar barreiras e a enxergar possibilidade onde antes só haviam obstáculos. Enquanto as crenças limitantes funcionam como muros que aprisionam, as facilitadoras agem como pontes, permitindo atravessar para um terreno mais fértil de mudanças e de crescimento pessoal. Pensa comigo, sabe aquela situação em que o cliente começa a perceber que ele é capaz de algo que antes parecia impossível para ele? Isso acontece porque de alguma forma ele acessou ou construiu uma crença facilitadora. São elas que dão o empurrão necessário para ele experimentar novas expectativas e novas perspectivas em relação à vida e aos seus pensamentos, se arriscar mais e agir em direção aos seus objetivos. Um exemplo prático que eu gosto muito de usar é quando um cliente com ansiedade social diz, por exemplo, eu nunca vou conseguir falar em público sem passar vergonha. Esse pensamento reflete uma crença limitante, mas ao nós trabalharmos juntos, ele pode transformar isso, o cliente, em alguma coisa como, eu posso aprender a falar em público, mesmo que eu comece devagar. Essa nova crença não só abre portas para ele tentar, como também cria espaços para o progresso e a autoconfiança do cliente. E aqui é que entra a grande sacada. As crenças facilitadoras, elas não aparecem magicamente. Elas precisam ser identificadas e reforçadas, trabalhadas no ambiente terapêutico para que elas possam surtir resultado. E antes de eu explicar como é que eu faço
Para que isso aconteça, deixa eu te contar um segredo sobre o poder dessas crenças. Mas primeiro, se você está gostando do vídeo, lembra de dar like e se inscrever no canal, porque eu estou tentando ser um youtuber. Agora sim, vamos passar para o ponto 2. Imagina que as crenças de um cliente, elas funcionam como um sistema operacional de um computador. Se o sistema está cheio de bugs, ou seja, crenças limitantes, o desempenho geral do computador vai ficar travado, não é verdade? Cheio de erros. Já quando você instala crenças facilitadoras, é como fazer uma atualização no sistema. Tudo começa a fluir com mais eficiência e mais fluidez. Mas por que isso é tão poderoso? Primeiro, porque as crenças facilitadoras, elas atuam diretamente na forma como os clientes enxergam a si mesmos, o mundo e o seu redor. Elas criam uma lente mais positiva, onde os desafios são vistos como oportunidades e não como barreiras intransponíveis. Por exemplo, um cliente com depressão pode carregar a crença limitante de que nada que eu faço tem valor. E quando nós ajudamos esse cliente a desenvolver uma crença facilitadora, do tipo, o meu esforço, ele pode trazer pequenas mudanças positivas. Mesmo que sejam pequenas, elas são importantes para a minha vida. Fazendo isso, você transforma o cenário interno do cliente, permitindo que pequenas ações que ele tome se tornem possíveis. O que significa que, na prática, é o início da mudança para esse cliente. Além disso, essas crenças facilitadoras, elas moldam os comportamentos, as ações do cliente. Por exemplo, se o cliente acredita que ele pode melhorar, mesmo que aos poucos, ele passa a agir de forma mais proativa, experimentando técnicas, enfrentando medos e investindo na sua própria condição de crescimento. Esse movimento quebra o ciclo de paralisia que muitas vezes impedia o cliente de evoluir na terapia. Mas tem mais. As crenças facilitadoras não só elas destravam o cliente, mas também elas ajudam a criar uma base sólida para que o cliente mantenha as mudanças ao longo do tempo. E sabe qual é o detalhe mais interessante? É que muitas vezes elas são ativadas em pequenos momentos de conexão durante as sessões. Mas calma, eu já vou te dar exemplos claros de como isso acontece. Por que não dar teus exemplos logo agora? Vai deixar mais adiante? Por quê? Porque antes, Guilherme, deixa eu vender meu peixe. O meu curso, que é bem baratinho, com 7 horas de duração, chamado de Introdução Prática à Terapia Cognitivo-Comportamental, que você deve comprar para me ajudar, porque é através dele que eu sustento esse canal. E eu te garanto que o curso custa mais barato do que um cinema e que o filme não tem nem 2 horas, não é verdade? Detalhe, se você clicar no link que está no primeiro comentário fixado, aqui embaixo desse vídeo, você vai direto assistir 4 aulas grátis, e são 4 aulas grandes, tá? Desse curso que está hospedado na maior plataforma de cursos online do mundo. Então, corre lá e vamos nos ajudar juntos, tá bem? Eu vou comprar com o dinheiro que eu estava guardando para assistir a reprise do Titanic. Uma sábia decisão, Guilherme. Agora vamos pro ponto 3 do assunto do vídeo. Lembra que são 7 técnicas que eu acho úteis para identificar e ativar essas crenças. Acontece que identificar e ativar crenças facilitadoras é como encontrar ouro em uma mina. Exige paciência, estratégia, ferramentas certas e, felizmente, a TCC oferece métodos práticos para fazer isso. Uma das melhores formas de começar é escutar ativamente as falas do cliente. Eu, por exemplo, presto muita atenção nas frases que revelam as expectativas e as preocupações do cliente sobre ele mesmo. Por exemplo, quando o cliente diz algo como, eu nunca vou conseguir, ou então ele fala, não adianta tentar. Você está diante de uma crença limitante e precisa ser desafiada. O próximo passo, então, é explorar o que está por detrás dessas crenças, utilizando perguntas socráticas, como, por exemplo, o que te faz acreditar nisso que você está falando? Ou então, será que sempre foi assim? Ou já houve algum momento em que você foi diferente da forma que você está sendo hoje? É
Essas são formas de identificar as crenças. E depois de identificar essas crenças limitantes, claro, eu busco começar a construção das crenças facilitadoras. Aqui a ideia não é só substituir uma crença por outra, mas ajudar o cliente a encontrar pensamentos alternativos que façam sentido para ele. E uma ferramenta prática para fazer isso é o seguinte questionamento estratégico. Se você pudesse pensar em uma possibilidade, mesmo que pequena, que as coisas fossem de forma diferente, qual seria essa possibilidade? Você percebe que esse tipo de pergunta abre espaço para o cliente visualizar uma nova alternativa que podia estar sendo travada para ele? Pois é, e quando nós falamos em ativar essas crenças, uma técnica poderosa é o uso dos experimentos comportamentais. Ou seja, vamos imaginar um cliente que acredita que ele não é capaz de dizer não para as pessoas. Você pode propor para ele um experimento comportamental pequeno e controlado, como por exemplo, negar um pedido simples num contexto seguro para uma pessoa conhecida dele. Depois, durante a sessão, você pode explorar essa experiência com o cliente e ajudar o cliente a internalizar a crença facilitadora do tipo que, sim, eu posso dizer não às pessoas, eventualmente, e as pessoas continuam ainda a me respeitar. Mas no emprego dessas técnicas todas tem uma pegadinha aqui, tá? Para que essas técnicas funcionem de verdade, é essencial você construir uma aliança terapêutica forte num ambiente de confiança com o cliente. Afinal, é nesse espaço seguro que as crenças podem começar a serem modificadas. E falando em mudanças, vamos ao quarto item, que é como eu ajusto, no meu caso, a minha postura para potencializar os resultados no ambiente da terapia. Isso porque a sua postura como terapeuta ela é fundamental para que as crenças facilitadoras ganhem força e se consolidem. E aqui nós não estamos falando só de empatia ou acolhimento, mas de algo ainda mais estratégico: o uso intencional do seu papel como catalisador de mudanças. Vou te dar um exemplo. Primeiro, é importante nós adotarmos uma postura de sermos capazes de transmitir confiança na capacidade do cliente de mudar. Quando você reforça de maneira genuína que acredita no potencial do cliente para a mudança, isso cria nele um efeito de modelagem. Pensa em frases como, por exemplo, eu sei que isso parece desafiador para você agora, mas com o tempo você vai conseguir avançar. É só ter um pouco de paciência. Esse tipo de afirmação não é só motivadora, ela é também capaz de plantar as sementes para que o cliente comece a acreditar mais nele mesmo. Olha só, outro ajuste importante que nós podemos fazer é o uso do reforço positivo durante os nossos atendimentos. Não só validar os progressos, mas também destacar os aspectos do cliente que sustentam as crenças facilitadoras. Como, por exemplo, ao notar que o cliente com baixa autoestima fez algo corajoso, você pode dizer uma coisa como: você percebe como você agiu de forma autêntica e assertiva dessa vez? Isso é uma prova da sua capacidade de enfrentar situações difíceis. Você consegue notar isso? Ou seja, ao enfatizar comportamentos consistentes com as novas crenças, você ajuda a modificar as crenças antigas. Além disso, o seu estilo de comunicação precisa ser adaptado para criar espaços para reflexões construtivas, como por exemplo, evitar julgamentos ou respostas rápidas demais e preferir perguntas que incentivem o cliente a explorar seus próprios recursos internos. Como por exemplo, o que você acha que essa experiência revela sobre a sua capacidade de lidar com os seus desafios? Essa abordagem faz com que o cliente seja ativo no processo, ao invés de só receptivo. E claro, mantenha um equilíbrio entre desafio e suporte, tá bom? Porque ser excessivamente direto pode parecer controlador da sua parte, enquanto que uma postura excessivamente permissiva pode dificultar o processo terapêutico. A chave é encontrar aquele ponto em que o cliente se sente
encorajado a dar o próximo passo, mesmo que esse passo seja pequeno e mesmo que ele esteja inseguro, porque inseguro o cliente sempre vai estar, se ele estiver caminhando num espaço que está fora, mesmo que seja um pouco, da sua zona de conforto. Agora, uma curiosidade, sabia que até a forma como você reage às falas do seu cliente pode influenciar a construção da crença facilitadora? Pois é, eu já vou te dar exemplo a esse respeito. Vamos fazer isso agora aqui no quinto ponto. Lembrando que é o quinto ponto dos 7 pontos que eu te prometi. E o quinto ponto é justamente exemplos concretos que mostram a virada de chave na prática. Então eu vou te contar o caso da Camila, uma ex-cliente mente de nome fictício, obviamente, que representa bem o que muitos enfrentam no consultório. A Camila chegou com uma crença limitante bastante clara. Ela pensava e dizia: eu não sou boa o suficiente para ser promovida no trabalho. Durante as sessões, essa crença ela era refletida em comportamentos como evitar desafios ou, o mais sintomático, minimizar as suas conquistas. Um dia, enquanto nós explorávamos as evidências que sustentavam as crenças dela, eu fiz uma pergunta estratégica. Eu disse o seguinte: Camila, o que aconteceria se, por só um momento, você tentasse encontrar em você qualidades que seus colegas admirariam? Isso criou nela uma pausa. Ela hesitou um pouco e aí ela respondeu: quer saber? Talvez eu esteja sendo muito exigente comigo, não é? E me sabotando sem perceber. E foi nesse momento que nós começamos a trabalhar então uma crença facilitadora, do tipo: eu tenho habilidades valiosas e eu posso desenvolver essas habilidades ainda mais. E eu posso também me focar nessas habilidades olhando menos meus defeitos. E para reforçar isso, eu propus um experimento comportamental para ela. Ela aceitou participar de um projeto desafiador no trabalho e, para sua surpresa, ela recebeu elogios do chefe. E na sessão seguinte, ela compartilhou comigo: eu nunca imaginei que eu iria conseguir, e ainda mais ser elogiado pelo meu chefe. Mas talvez isso signifique que eu não seja tão ruim assim. E esse foi o caminho a partir do qual nós começamos a reforçar a crença facilitadora dela, agora com muito mais evidências, não é verdade? Porque nós tínhamos colhido os dados da vida real. E foi quando começou um ciclo positivo de autoconfiança na Camila, que, como em qualquer situação da prática clínica, tem seus altos e baixos. Mas é para isso que nós estamos, para ajudar os altos, não é? Um outro exemplo que eu tenho para te contar é o do Marcos, que ele acreditava que ele não era capaz de superar o luto pela perda de um ente querido. A sua crença limitante era: sem essa pessoa na minha vida, a minha vida não faz mais sentido. E durante as sessões, nós usamos exercícios de reestruturação cognitiva e, a partir deles, nós fomos aos poucos introduzindo crenças facilitadoras, como, por exemplo: eu posso carregar o amor por essa pessoa enquanto eu sigo em frente com a minha vida. E eu posso também transformar esse amor que eu sinto por essa pessoa na realização de metas que têm conexão com os valores que foram deixados e que foram aprendidos por mim através dessa pessoa. Olha que bonito isso, não é? Uma prática poderosa que eu utilizei no atendimento do Marcos foi incentivá-lo a criar um ritual simbólico para honrar a memória entre ele e a pessoa querida que ele tinha perdido, enquanto ele se permitia planejar novos projetos da sua vida. Aos poucos, o Marcos começou a enxergar o futuro não como algo vazio e completamente desinteressante, mas com mais esperança para realizar coisas significativas para ele e boas, inclusive, para a humanidade. E essa crença facilitadora se tornou o alicerce para a sua resiliência emocional. É um barato, não é? Significa que esses exemplos que eu te contei, eles mostram como as crenças facilitadoras, elas não são só conceitos teóricos, mas elas são motores reais de transformação. Quando elas são aplicadas com estratégias práticas, elas não só destravam o cliente, mas também elas criam um caminho mais claro para o crescimento do cliente. Mas calma que eu ainda não terminei. Eu já vou te mostrar como outras ferramentas podem completar esse processo e deixar as suas sessões ainda mais impactantes, tá bom?
Vamos passar para o ponto 6, o ponto penúltimo. Nele nós vamos falar sobre uma ferramenta poderosa que complementa o trabalho com as crenças facilitadoras. A imaginação construtiva. Essa técnica ela é especialmente útil para reforçar a crença que o cliente está começando a adotar daqui para frente, criando um espaço mental onde essas novas crenças se tornam mais concretas e motivadoras. Acabei de escovar os dentes. Mas então quer dizer que basicamente a gente fecha os olhos, imagina que está no controle da situação e é mágica, né? Não é mágica, Guilherme. A imaginação construtiva ela envolve guiar o cliente para visualizar cenários que essas novas crenças entram em ação. Por exemplo, imagina um cliente que está desenvolvendo a crença facilitadora do tipo: eu posso aprender a lidar com críticas sem me sentir destruído por dentro. Durante a sessão, você pode conduzir um exercício do seguinte tipo: feche os olhos e imagine a situação em que alguém faz um comentário crítico em relação a você. Agora veja como você consegue respirar fundo, absorver o que é útil desse comentário e seguir em frente com tranquilidade na sua vida. Que sentimentos surgem quando você lida com isso dessa forma? Essa prática da imaginação construtiva, ela funciona porque ela não só reforça as crenças, mas ela também ativa redes neurais associadas aos comportamentos positivos, tornando mais provável que o cliente haja dessa forma no mundo real. Além disso, a imaginação construtiva pode ser usada antecipadamente, de forma a antecipar desafios e preparar respostas adequadas para ele. Um cliente, por exemplo, que teme falhar numa apresentação, ele pode visualizar cenários que ele se sai bem, mesmo com pequenos imprevistos que são normais de acontecer em apresentações. Essa abordagem, ela cria, portanto, uma pré-experiência que fortalece a nova crença, que é: eu consigo ser eficiente mesmo quando as coisas não saem sempre perfeitas. Você consegue perceber isso? Olha só, outro método que eu uso para ajudar na criação de crenças facilitadoras é o diário das crenças, onde o cliente registra evidências diárias que sustentam as suas novas crenças e perspectivas sobre a vida. Essa prática simples, mas poderosa, ajuda a consolidar crenças facilitadoras ao transformar pequenos sucessos em provas concretas do progresso do cliente. Mas o mais importante de tudo que eu acho em te falar nesse vídeo é que o ideal é nós combinarmos técnicas como a imaginação construtiva, o diário das crenças, o patrocínio positivo, porque dessa forma você está utilizando uma abordagem integrada e mais robusta que potencializa, claro, ainda mais as suas possibilidades de resultado. E já que nós estamos falando de integração, chegamos ao item final, ao item 7, a importância de criar um ambiente que incentive essas mudanças positivas. Imagina só você tentar plantar uma semente num solo seco e cheio de pedras. Não importa o quanto você cuide da semente, as chances de ela crescer são pequenas. E a mesma coisa acontece com relação às crenças facilitadoras. Elas precisam de um ambiente fértil para fortalecer. Esse ambiente, ele começa no espaço terapêutico, o que significa que é essencial criar um lugar seguro onde o cliente se sinta confortável e seguro, valorizado e capaz de explorar as suas vulnerabilidades sem medo de julgamento. Claro, isso não é só acolhimento, isso é a base que permite que o cliente se abra para novas formas de pensar. Por exemplo, quando você valida o esforço do cliente, mesmo que os resultados ainda não sejam perfeitos, você vai estar reforçando a crença de que o progresso é possível. Agora, e fora do consultório? É claro que o ambiente social fora do consultório também exerce um papel crucial em cima do cliente. Imagina um cliente que começa a acreditar: eu sou capaz de me expressar com clareza, mas ao chegar em casa, ele é constantemente interrompido e criticado pelas pessoas do seu convívio. Nesse caso, parte do trabalho terapêutico envolve ajudar o cliente a identificar e, se possível, ajustar esses fatores externos. E isso pode incluir ensinar habilidades de comunicação assertiva ou trabalhar em estratégias para lidar com pessoas difíceis. Outro aspecto que eu dou muita importância no meu caso
é incentivar o cliente a buscar experiências que validem as novas crenças. Por exemplo, se um cliente está desenvolvendo a crença "eu posso aprender algo novo mesmo sendo desafiador", você pode sugerir que ele participe de um curso ou uma oficina num ambiente acolhedor. Ele vai estar envolvido com pessoas que têm a mesma finalidade dele. E cada pequena vitória nesse contexto reforça a crença e cria um ciclo de autoconfiança e crescimento para ele. E aqui vai uma dica valiosa. O cliente não precisa estar 100% convencido que a nova crença vai dar certo ou que ela vai ser instalada para ele começar a agir de acordo como se ela já fosse verdade, tá bom? Muitas vezes, eu ia dizer até a maioria das vezes, o simples fato de o cliente experimentar um novo comportamento de maneira que não cause nele um resultado tão horrível e que ele fique traumatizado, já é suficiente para fortalecer essas mudanças que a gente deseja e que ele também deseja. Por isso, como terapeuta, o seu papel não se limita só em facilitar, mas também em nutrir esse processo de experimentação em todas as direções. E sabe sobre a tal chave que eu te comentei no começo do vídeo? E qual o segredo verdadeiro para virar a chave do cliente? Bom, resumindo tudo, você não precisa esperar que a crença facilitadora esteja totalmente enraizada. Pequenas ações alinhadas às novas crenças, como eu já te falei, elas começam a criar mudanças reais e novas perspectivas na visão do seu cliente. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. E como terapeuta, você já pensou também em refletir quais crenças facilitadoras você tem sobre o seu trabalho? Ou se existe alguma crença limitante? Porque talvez seja a hora de você reforçar suas próprias crenças. Afinal, você está construindo uma jornada incrível de melhoria contínua como terapeuta a cada novo cliente que passa pelo seu consultório. E se por algum motivo ficou alguma dúvida, ou se você tem uma experiência incrível com crenças facilitadoras que quer contar pra gente, nós todos estamos com muita vontade de escutar. É só você deixar nos comentários. Só que eu vou te pedir uma coisa, que você escreva a palavra mágica, crenças facilitadoras, vírgula, o seu comentário. Dessa forma você me ajuda a saber qual foi o vídeo que você estava assistindo quando você comentou. E aí eu posso te responder de maneira mais apropriada, tá bom? Outra coisa é que se você quiser ver os vídeos todos do canal na sequência das postagens que eu tô fazendo, é só você ir na aba playlist do canal e procurar a playlist com o título Todos os Vídeos do canal. Lá você vai ver tudo, desde o primeiro até o último vídeo. E eu tô sabendo que o primeiro vídeo da playlist fala da aliança terapêutica, o assunto que você agorinha falou nela, não é verdade? Isso é verdade, Guilherme. Bem lembrado. Ah, e sabe quando eu te disse sobre eu ter deixado de ser psicólogo? Pois é, o motivo foi para atender a legislação brasileira, devido que eu não posso atender como psicólogo morando fora do Brasil, compreendeu? Só como terapeuta mesmo. Esclarecido isso, então nos vemos no próximo vídeo. Tchau!